Graças a Deus. Olá, querido, estamos nesta sexta-feira com mais um programa Palavra Rema. Terminando essa semana com o programa da essência aqui da Palavra de Deus, programa Palavra Rema. Estamos estudando a Palavra de Deus, procurando trazer o melhor de Deus para nós, para a sua vida, querido, onde através da Palavra. Falamos ontem, estamos falando sobre o princípio de autoridade, quando você sai do princípio, você perde a comunhão com o Espírito Santo, a importância da comunhão do Espírito Santo. E em Coríntios é tremendo, Coríntios, lembra lá no capítulo 2, 1 Coríntios 2, do 10 até o 16. Se você não viu o programa, vá lá no YouTube, assiste o programa de ontem, nessa importância que é ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, sobre o princípio de autoridade. E para fazer esse programa comigo, eu estou com ele, o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Pastor José Carlos Francelino, está demais esse programa e eu estou aqui novamente com muito prazer e sedento aqui para ouvir, para comer esse pão fresco aqui. Amém. Junto com ele, eu tenho ele, pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, pastor. É sempre para mim uma grande alegria participarmos sempre desse maná celestial, porque o Senhor realmente, quando nós abrimos o nosso coração e temos o interesse de buscar, Ele nos ensina. Amém. Olha só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir um intervalo. Então você pegue, eu sempre digo para você, querido, estuda a Bíblia conosco, vai conferindo. Para você aprender, é bom que você esteja estudando. Só meia hora, é tão rápido, que ele passa tão rápido. Vamos estar estudando a Bíblia junto. Pega caneta, papel, pega a Bíblia. Vamos estudar, vamos aprender a Palavra de Deus. Afinal, nós estamos aqui todos os dias, meia hora, para que ensinarmos você a essência da Palavra de Deus para a sua vida. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Já estamos de volta, querido. E nós estamos lendo aqui em Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, falando sobre o princípio da autoridade, onde diz o seguinte: toda alma se submeta às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. Então estamos falando sobre isso, sobre levantar-se contra a autoridade. Já falamos autoridade, já falei em vários programas sobre qual a autoridade. A autoridade constituída por Deus, primeira foi a família, segundo o governo, terceira a igreja. E estamos aí, já vamos aí para a sexta semana falando sobre princípio da autoridade. Eu acho que é mais uma semana, depois nós vamos entrar no outro assunto. Olha só, para nós entendermos, querido, quando você se levanta contra uma autoridade, Deus não está mais conosco. Este é princípio, querido. Quando você se levanta com a autoridade, Deus não está mais conosco. Olha só o que diz, pastor Carlos, procure lá, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 19 e o versos 20. 1 Timóteo, no capítulo 19. 1 Timóteo, perdão, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu estava pensando aqui aonde... 1 Timóteo, é o verso 19, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Oh, glória. Está aqui, ó. Conservando a fé e a boa consciência, a qual, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Himeneu e Fileto, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha só, Paulo vem tratando um caso, e isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Depois nós vamos ler outro desse aqui. É muito interessante. Ele vem falando assim, ó. Ele vem falando para Timóteo: conserva a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram e naufragaram na fé.
Ele vai dizer, você vai, o Timóteo, o livro de Timóteo, para você entender, o livro de Timóteo é o conselho de um velho pastor a um pastor que está ensinando. Não estou falando em idade, porque Timóteo já não era jovem, já tinha, né, já tinha perto de 40 anos, então não era jovem. Então Timóteo era um jovem pastor, Timóteo estava iniciando o ministério e Paulo que estava deixando o ministério, estava terminando. O livro de 2 Timóteo foi o último livro escrito por Paulo, ele escreveu de 4 a 2 meses antes da sua morte. Mas aqui ele está dando conselho, ele vai falando para Timóteo, Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, não naufrague algum. Como fizeram Hermineu e Alexandre. Ele cita o nome de dois. Ele fala, como fez Hermineu e Alexandre, ao qual eu entreguei a Satanás. Porque quem lida com isso é Satanás, não é mais Deus. Quem vai trazer a condenação, ele entregou para Satanás tratasse com a vida deles, porque quando eles estão na rebelião, eles já estão com Satanás. Qual é o problema dele? Que aprenderam a não foram falar mal de Paulo. E eles não se dobravam a Paulo, né? Eles estavam falando mal de Paulo, quer dizer, Paulo vem tratando isso, vem dizendo qual é o mau exemplo deles? O mau exemplo deles é se levantar contra a autoridade. O mau exemplo deles foi que se levantaram contra a autoridade, se levantaram contra Paulo. E eles estavam passando isso para outros, né? Estavam passando isso para outras pessoas da igreja. Então teve que haver uma intervenção aí de Paulo, como ele diz aqui, ó. Não, ele vem ensinando a ele o quê? A respeitar a autoridade. Eles levantaram a autoridade, era Paulo. E esse os apóstolos passaram. Não pense que os apóstolos não passaram. Olha só o que fala em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 até o 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 até o 18. Pode ler? Aham. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Olha só, até o 18. Até o 18? Uhum. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Olha só, então vamos começar o versículo 14. Ele vem citando o mesmo caso que ele citou no 1 Timóteo. Já na segunda carta de Timóteo diz, Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. Como é que ele causou? Falando mal da vida, levantando-se contra a autoridade de Paulo. O Senhor lhe paga com suas obras. Tu também guarda dele, não se aproxima dele. Se você for dizer isso hoje, é falta de amor. Sai de perto dele, sai de perto dele. Guarda dele, sai de perto dele. Não fica com ele. Olha só, porque resistiu muito nossas palavras. Ninguém me assistiu à minha primeira defesa. Todos me abandonaram. Por isso não seja imputado. Mas o Senhor assistiu e fortaleceu. Ele vem falando de pessoas que levantaram. Quer dizer, quem levanta contra a autoridade, Deus já não está mais com ele. Deus já não está, Deus já não tem mais com ele. E isso não foi um problema só de Paulo, não. Em 3 João, no livro de 3 João, João fala de um cidadão chamado, acho que é Teófilo, quer ver? Vamos lá em 3 João. 3 João. João, primeira, segunda... João só tem um capítulo. 3 João só tem um capítulo. É o versículo 9. Vamos lá. Diótrefes, o nome desse cidadão é Diótrefes. 3 João, capítulo 3. Tendo escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Porque quem se levanta contra a autoridade sempre acha que é mais importante. Então esse Diótrefes estava se levantando contra João. Diótrefes não nos recebe. Porque, por essa causa, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz,
proferindo palavras contra nós maliciosas. Ele vinha e falava palavras maliciosas, ele só estava falando contra João, o profeta, o amado. E ele falava coisas maliciosas contra João, no meio da igreja. Meu Deus. Ele pegou os apóstolos e começou a falar mal dos apóstolos no meio da igreja, a qual João era o bispo. Sim. Não contente com isso, ele fala mal, fala palavras maliciosas, e ele não está contente com isso. Não recebe os irmãos. Aí os apóstolos mandavam os irmãos, ele não recebia os irmãos. E impede os que recebem, lançando fora da igreja. Ele falava mal dos apóstolos, ele não recebia os apóstolos, ele não recebia os irmãos que vinham da parte dos apóstolos e excluía aqueles que recebessem. Tirava da igreja. Gente boa, hein? É. Era o tal de Teófilos. Quer dizer, esse é um problema que eles passaram. Levanta. E na igreja, lembra que essa igreja é a igreja que estava começando. A igreja estava começando, onde havia a unção do Espírito Santo. O Alexandre levantasse contra Paulo. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 19, de versículo 11, que Deus fazia coisas extraordinárias pela vida de Paulo, de tal forma que os lenços e aventais eram levados de seu corpo. Chegando nas casas, as enfermidades saíam e os espíritos malignos fugiam. A unção de Deus era tão grande, era tão grande, era tão grande na vida de Paulo, que Paulo não precisava ir nas casas. Bastava pegar o Paulo, e Paulo não tinha, Paulo trabalhava. Ele trabalhava durante o dia, e ele não tinha tempo muitas vezes de ir. Aí disse, olha Paulo, só me presta o teu lenço, que eu vou levar só o teu lenço. Tem um demoninho lá em casa, e a hora que eu entrar com o teu lenço, ele vai sair. Porque a unção havia. A unção havia. E de repente se levanta Alexandre e Hermeneu contra quem? Contra Paulo. Falando blasfêmias, quer dizer, mentira. Porque a princípio de rebelião começa com uma mentira. Vou repetir, todo princípio de rebelião começa com uma mentira. Mentira. Aí ele vem mentindo, e vem trazendo, e vem se levantando. Aqui nós vimos Hermeneu, Diótrefes levantando contra João. Lá nós vimos Hermeneu e Alexandre se levantando contra Paulo, que vem enfrentando princípios de rebelião dentro do povo de Deus. E aí Paulo chega e diz, não recebe. João. Mas... Ô pastor, seria bom o senhor ler aqui também o conselho que João deu para ele, né? Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto Deus. Adeus. Quer dizer, aí você voltar para 2 João, olha só, 2 João, vamos para o capítulo 9 também, é um só, mas o capítulo 9. Todo aquele que prevarica e não preserva na doutrina de Cristo, não tem Deus. Todo aquele que não faz a doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem preserva na doutrina de Cristo, este tem o Pai e o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não vive a Bíblia, não conhece a doutrina é a Bíblia, não traz a Bíblia, é murmurador, não traz a Bíblia, não respeita a autoridade, não traz a Bíblia, porque eu estou pregando você Bíblia. Não recebeis em sua casa, meu Deus, nem tampouco os saudeis, não dê nem a paz do Senhor. Porque quem sauda tem parte com as suas obras más. Você apenas cumprimentou, você tem parte com suas obras más. Passa a ser cúmplice. Passa a ser cúmplice. E isso é doutrina apostólica. Isso aqui é doutrina do apóstolo João. Doutrina apostólica. Para a minha vida, para a tua vida. Mas ele recebe, aí dá ouvido a Satanás, daqui a pouco está engoldado, está envenenado e acabou. Por quê? Porque recebeu um mau caráter dentro de casa. Que é o caso de João, Paulo diz. E aí serve para quê? Para Alexandre, para Hermeneu. João está falando para quem? Para Diótrefes. Se ele não tem Deus, não receba, nem cumprimente ele. Então, você não tem Deus. Aí se faz isso, o que adianta? Sim. Aí... E aqui não é falta de amor, não, é para não receber mesmo. É para ter um padrão, é para ter uma direção. Ou seja, quem está do lado de Deus, está do lado de Deus. Nós temos que separar isso, pastor. Porque há uma diferença entre você receber uma pessoa que caiu ou cometeu um pecado, mas ela está quebrantada, ela está querendo mudar, e uma coisa é você receber uma pessoa
que ela está se achando certa. É porque Não, quando ela está querendo mudar, ela chega na casa, já chega arrependida. Isso, Vem conversar com você. E quando não está arrependida, ela vem para tocar para falar mal do Para outro. falar mal do outro. Aí não adianta nada, não recebe, não faz. Olha só, nós vamos... Desse aqui que ele está falando. Nós vamos em intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Nós terminamos o intervalo passado falando disso, não recebendo. Porque quando a pessoa... Não é que você não vai receber um pecador, alguém que errou. Não, você vai receber o rebeliado. Quando o rebeliado. Esse nem vai saudar. Nem cumprimenta. Nem sauda. Sai fora. Sai fora. Porque ele vem para contaminar. Ele vem para contaminar. Sai fora. João vem dizendo, sai fora. Isso é doutrina, querido. Eu estou falando para você doutrina. Doutrina apóstola. É o que Paulo falou. É o que João falou. É doutrina. Então, quer dizer, quando você se levanta contra a autoridade, Deus não está mais convosco. Para ter a autoridade de Deus, temos que respeitar a autoridade. Olha só o que diz em Atos, capítulo 23. Atos, no capítulo 23, versículo do 1 até o 5. Olha só o que diz em Atos, capítulo 23, do versículo... É Paulo falando, do versículo 1 até o 5. Pode ler? Pode ler, olha o que Paulo diz. Por favor. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Meu Deus. Olha só, Paulo estava sendo julgado. Paulo estava sendo julgado. E de repente levanta o cidadão e manda ferir Paulo. Paulo levanta-se contra ele. Aí ele disse: ei, esse aí que tu falasse é sumo sacerdote. Peraí. Eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Ah, é o sumo sacerdote? Então não posso falar nada, porque ele é uma autoridade. Quem conhece, quem respeita a autoridade, Deus só dá autoridade para quem respeita a autoridade. Paulo podia dizer: não, mas ele está fora, é um endemoniado, mandou me bater, eu estou fazendo a obra de Deus. Paulo disse: não, perdão, eu não sabia que tu era autoridade. Porque Paulo, veja bem como é que ele disse, né? Veja bem o que diz aqui, ó. E Paulo é severo, chama ele de parede branqueada, ou seja, um túmulo caiado, né? Meu Deus. Cheio de toda imundície, de toda podridão, fazendo o que era injusto, incorreto. Quando Paulo já xingou ele. Já chamou. Não sabia. Aí disse: então ferirás parede branqueada. Tu estás aqui para assentado para julgar conforme a lei. Conforme a lei. Contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam presentes disseram: injúrias o sumo sacerdote de Deus? Paulo disse: não sabia que o irmão, que era sumo sacerdote. Porque está escrito: não dirás mal ao príncipe do teu povo. Ele tem autoridade. Eu não posso falar dele. Mesmo ele sendo injusto. Mesmo sendo injusto. Mesmo Correto. Porque às vezes você quer falar Verdade. dizendo o que Paulo citou. Paulo citou lá pega lá, Paulo citou em Êxodo, capítulo 22, versículo 28. Êxodo 22, 28. 28. Quer dizer, dentro disso, Paulo sabia o que é autoridade. E só pode exercer autoridade quem conhece a autoridade, querido. Verdade. Ah, mas não é da minha igreja. Eu posso falar mal do... Não, calma. É autoridade. É autoridade. 22? Aprenda 22 e 28. Aprenda... Paulo citou o que está lá em 22 e 28. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás.
Por isso Paulo disse, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Ele citou Êxodo, porque Paulo conhecia a lei. 22, 28. É isso aí, isso aí. É isso Não aí. falar mal do príncipe do Na teu povo. tua tradução está Deus. Isso. Não. A Deus não amaldiçoarás. Sim. Na minha está os juízes. Então, olha só, está colocando o juiz na condição de próprio Deus. Não amaldiçoarás. E o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Olha só. Quer dizer, então o príncipe... Ainda que seja ruim o príncipe, seja... Uma parede branqueada, né? Mandando bater contra a lei, quer dizer, absolutamente incorreto. Vamos entender do ponto de vista natural. Paulo tem até uma certa razão aqui de se levantar contra. Por quê? Porque de forma errônea, de forma arbitrária, ele estava sendo, não é, apertado ali. Mas ele disse, eu não conhecia, não sabia que era sumo sacerdote. Quer dizer, parede branqueada, você vê como é que a Bíblia, ela conta detalhes que a gente vê que a Bíblia é verdadeira, né? Parede branqueada deveria ser um dito popular, comparando pessoas falsas, né? Falsa espiritualidade, aparência de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Tremendo isso como aí. diz a palavra de Deus. Né? Verdade, gente. Meu Deus. Espírito Santo. Olha só, querido. Quando nós não respeitamos uma autoridade sobre nossa vida, agimos de acordo com a nossa consciência. Porque quando nós respeitamos a autoridade, nós agimos de acordo com uma autoridade. Quando nós não respeitamos a autoridade, nós vamos agir de acordo com a nossa consciência, andamos de acordo com a nossa consciência. Vê o que o povo de Deus fazia em Juízes, capítulo 17 e o versículo 6. Olha só o que tem lá em Juízes. Como é que o povo de Deus agia em Juízes? Juízes no capítulo 17 e no versículo 6. Podemos ler? Pode ler. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Quer dizer, Só isso, né? só isso, né? Ó, naqueles dias cada um não havia fazia rei, não havia autoridade. Não havia. Naqueles dias não havia autoridade em Israel. Cada um fazia o que era reto segundo os seus próprios olhos. O que dava na teia. O que dava na telha. Porque, seguinte, a autoridade está ali para trazer o caminho, quando nós não respeitamos, nós fazemos o que é com a nossa consciência. É a mesma coisa que diz em 21 e 25, olha só. Depois passou em Gênesis. Não, Juízes. Juízes. 21 e o 25. 21 e o E o 25. 25. Vamos ver. Está aqui. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quer dizer, havia uma anarquia. Quando nós não respeitamos a autoridade, começa a anarquia. Rapaz, verdade. Era o povo de Deus. Mas não tinha juízes. Mas não tinha governo. Não tinha. Quando ele fala aqui rei, ele fala juiz. Porque foram os juízes que foram levantados nessa época, que era a época dos juízes. Estão lendo o livro dos juízes. Sim. Não havia os juízes em Israel. Não havia quem julgasse Israel. Deus não tinha levantado no juiz de Israel. E cada um fazia o que era reto aos seus olhos. E se corrompia. E vinha para o pecado. E sofria a consciência. Você for ler o livro dos juízes, o que é? O povo se desvia de Deus, Deus trata com o povo volta para Deus. O povo se desvia de Deus trata com o povo roga, Deus manda o juiz e o povo volta para Deus. Quer dizer, então todo o tempo, né? Todo o tempo. O livro de Juízes é todo assim. O povo se desvia de Deus permite que o povo seja oprimido, aí ele roga a Deus, manda um juiz e ele volta. Quer dizer, mas quando não havia juízes, quando não havia rei, quando não havia quem julgasse sobre Israel, cada um concedia diante dos seus olhos. Porque quando você não respeita a autoridade, você vai estar agindo de acordo com a sua consciência. Tá aí o porquê que num ministério pastoral as pessoas nunca podem fazer aquilo que acha que é certo, mas sempre está em concordância com o líder. Que é uma anarquia. O reino espiritual é um reino. Reino tem rei. Reino tem ordem. O reino de Deus não é reino da anarquia, é reino de ordem. Sim. Tem gente que lhe dá um princípio, como é que pastor, Deus vai governar na anarquia, né, pastor? Não tem como. Há um princípio demoníaco. Há um princípio demoníaco que está se alastrando, infelizmente, está se alastrando no meio das igrejas. O Brasil viveu isso há um princípio, em 62, 63, 64. Há um princípio demoníaco que está se alastrando no meio da igreja. O que é? Você não precisa mais cultuar a Deus numa igreja. Você não precisa de uma autoridade sobre você. Você é a igreja. Então você cultua em casa. É o que Paulo falou.
A Bíblia diz, não faça. É uma aldeia só de cacique, não tem índio. Não, é o caso que Paulo fala lá dos carnais, lá em Coríntios. Exatamente. Ó, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros, os piores ainda, eu sou de Jesus. Eu não ouço ninguém, eu sou só Jesus. Meu Deus. Quer dizer, você precisa ter, a Bíblia diz, não deixe de congregar como igreja, mas é um princípio demoníaco, que tem se alastrado no meio da igreja e tem pegado alguns. Verdade. Aí o que acontece? Estão sofrendo. Querido, estão brincando de céu. Estão brincando de vida eterna. E não dá para brincar de vida eterna. Por isso que nós temos estado aqui com o programa Palavra Rema, para esclarecer você. Por isso eu quero agradecer. Pastor Carlos Leite, muito obrigado, pastor. Poxa, eu é que agradeço. Meu Deus, já estou com saudade. Já estou com saudade. Porque é muito bom a gente meditar naquilo que Deus pensa, pensamento de Deus. É muito bom, isso alegra o nosso coração, isso nos dá prazer de obedecer, não com constrangimento, mas por amor e graça. Tem culto na igreja da família Sim. neste domingo? Temos sim. O senhor hora que é o culto lá? O senhor sabe que durante a semana a gente está aquele distanciamento social, né? Mas nesse domingo vai ter culto lá? Mas domingo estaremos ali às 8 horas da noite no São Vicente, na rua Alberto Ramos Filho, 230, quase em frente ao Sacolão, direto do campo. Em Cordeiros, o culto começa às 18 horas, ali na rua Abílio Correia de Melo, bem na rua do Queires, no segundo quarteirão. No meio do segundo quarteirão você encontra a nossa Igreja Mundial da Família. Pastor César, obrigado, pastor César. Amém, pastor Zé Carlos. Eu é que agradeço a Deus e agradeço ao Senhor e a presença do pastor Carlos Leite. E tenho certeza que o Senhor falou, e tudo isso que nós temos tratado aqui tem nos levado a uma disciplina, ao temor, a uma reverência que é fundamental para aqueles que querem morar no céu. Não tem como adentrar aos portais celestiais sem estar debaixo dessa direção e dessa inspiração, sabe, do qual o Senhor tem nos ministrado todos esses dias. Que o Senhor te abençoe cada dia mais em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado. Eu quero orar com você, mas antes eu quero lhe convidar. Se você não tem igreja, eu quero convidar a vir conosco neste domingo, aqui no Santuário Sede, na rua Antônio Ciro Dutra, número 62. Vamos ter aqui o grande culto da família. Eu vou estar ministrando a palavra de Deus. Quero convidar você para estar conosco. Querido, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, eu quero orar com você agora. Vamos orar? Senhor, meu bom Deus e meu Pai. Nesta semana esteve eu, pastor César, pastor Carlos Leite, aqui trazendo a essência da tua palavra. Mais um programa Palavra Rema. Pai, que esta palavra que ministramos nessa semana a este irmão, a esta irmã, que ela possa encontrar nesse coração uma terra fértil, para que nela possa produzir frutos. Pai, muito obrigado a Deus por este programa. Muito obrigado a Deus. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Aleluia. Na próxima semana nós vamos estar juntos. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha um ótimo final de semana na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.